Caros alunos, sejam bem-vindos ao módulo 2 do curso de Atendimento em Restaurantes. Neste módulo, veremos os seguintes tópicos: acolhimento ao cliente. A importância de receber bem o cliente e fazê-lo sentir-se confortável no restaurante. Etapas do atendimento: reserva, recepção, lista de espera, tomada de pedido, retirada do pedido, apresentação da conta, despedida. Organização das mesas e divisão em praças para facilitar o trabalho dos garçons. Prestando serviço ao cliente. Regras para anotar o pedido corretamente na comanda. Onde servir e retirar os pratos e utensílios em relação ao cliente. A quem servir primeiro em situações sociais e de trabalho. Finalizando os serviços. Entrega da conta somente quando solicitada. Conferência dos pedidos e valores antes de entregar a conta. Retirada ordenada dos utensílios ao desembaraçar a mesa. Episódios comuns. Como agir em caso de queda de talheres, derramamento de líquidos, reclamações. A importância da prevenção para evitar problemas. Tipos de serviço. Características do serviço à francesa, inglesa, direto e indireto, russa, americano e self-service. Estou à disposição para qualquer dúvida. Bom curso a todos! Acolhimento ao cliente. O atendimento ao cliente é formado pelas etapas de reserva da mesa, recepção, lista de espera, tomada do pedido, anúncio e retirada do pedido na cozinha, apresentação da conta, saída do cliente, além das possíveis ocorrências. Para cada fase, é importante observar procedimentos padronizados, o que será visto a partir de agora. A organização das mesas. Cada restaurante tem uma capacidade que corresponde a determinado número de mesas. Em hotéis, o número de apartamentos define o tamanho do restaurante e da cozinha. Essa correlação evita apertos no desenvolvimento dos serviços. O responsável tem a obrigação de elaborar um plano de distribuição das mesas. É nele que se estabelece as diversas praças, conjunto de diversas mesas onde os vários grupos de garçons exercerão suas atividades. Cada praça compõe-se de, aproximadamente, 20 lugares. As inúmeras praças são organizadas para facilitar o trabalho e proporcionar um melhor atendimento ao cliente. Porém, isso não quer dizer que um garçom esteja proibido de atender ao chamado de outra praça, até porque o cliente nem sabe dessa divisão. Portanto, caso for solicitado, o garçom, mesmo sendo de outra praça, deve atender o chamado do cliente e posteriormente repassar o pedido ao responsável. Dobras de guardanapos. Falamos sobre a excelência dos guardanapos, agora, verificaremos sobre sua disposição à mesa e as possibilidades de dobradura. Botão de rosa feito com dobradura. Inicie dobrando o guardanapo na diagonal ao meio. As extremidades devem ser dobradas a fim de se encostar na parte superior. Será necessário virar o guardanapo e dobrar 2/3 da base para a parte de cima. Vire seu guardanapo ao contrário e junte as pontas, para que se encaixem uma dentro da outra. Você terá que virar o guardanapo novamente para frente e mantê-lo em pé pela sua base. Dobradura chapéu de palhaço. Ao dobrar um guardanapo ao meio, coloque uma das extremidades sobre a outra. Será necessário apoiar pelo meio da extremidade inferior com o seu polegar, segurar a extremidade inferior e enrolá-la ao redor do centro do guardanapo. Você deverá juntar as pontas até que se forme um cone. Após formar o cone, vire-o de cabeça para baixo e dobre a aba da extremidade inferior para cima. Apoie-o pela base. Guardanapo em formato de leque. Inicie dobrando o guardanapo ao meio. Ele deverá ficar em formato de sanfona de baixo para cima, até 2/3 do comprimento. Dobre-o outra vez ao meio, mantendo a parte sanfona para fora. Após isso, dobre a parte direita em diagonal, no sentido da base sanfonada, e vire a base a base. Por fim, coloque na mesa e arrume as pregas em formato de leque. Atendendo o cliente. Prestando serviço para o cliente.
Quando o cliente chega ao local designado, geralmente chamado de praça, que é a área de responsabilidade do garçom, é dever deste guiar o cliente até uma das mesas disponíveis e auxiliá-lo na acomodação. O garçom também deve servir e ajudar na escolha dos pratos, assim como com aperitivos e outros serviços disponíveis no local. Para registrar o pedido, o garçom deve ter consigo um bloco de comanda e caneta, ou um dispositivo eletrônico. O garçom deve posicionar-se à direita do cliente, que parece ser o responsável pela refeição, e aguardar que ele faça o pedido. Preencher a comanda com atenção e na presença do cliente. Escutar atentamente o pedido e repeti-lo para o cliente, evitando confusões futuras. Após o registro do pedido, é necessário destacar os detalhes do pedido, como por exemplo, o ponto em que a carne deve ser passada ou algum ingrediente que o cliente queira que seja retirado do prato. Anotar o pedido apenas quando o cliente estiver certo do que quer. Se o cliente estiver incerto sobre o que pedir, deixe-o à vontade e retorne após algum tempo. Evitar o uso de abreviações ou códigos ao preencher a comanda. É essencial que o pedido seja anotado com letra legível. Aqui estão algumas regras básicas para servir e retirar pratos e outros utensílios. À direita do cliente. Servir as bebidas. Servir os pratos prontos. Retirar os pratos, exceto o prato pequeno de pão. Retirar talheres e copos. Entregar os acessórios, molho, sal, pimenta, etc. Entregar a conta. Limpar ou higienizar a mesa. À esquerda do cliente. Colocar os pratos. Servir as refeições à inglesa direto e à francesa. Servir e retirar os pratos de pão. Limpar ou higienizar a mesa. Durante a refeição dos clientes, o garçom deve manter uma certa distância da mesa e se aproximar apenas para verificar se os clientes precisam de algo mais. Se algum deles quiser repetir o prato, deve ser servido à esquerda. Quem deve ser servido primeiro? Se houver apenas um cliente sentado à mesa, será fácil servir, pois basta trazer os pedidos na ordem em que foram solicitados. No caso de haver mais de um cliente, o profissional deve saber quem servir primeiro. As senhoras serão sempre as primeiras, começando pela mais idosa. No entanto, se a convidada for mais jovem, ela será servida primeiro. Se houver crianças à mesa, elas devem ser servidas primeiro, e se forem pequenas, não se deve colocar facas em seus lugares. Primeira situação social. Crianças. Mulheres, 1 grau as mais idosas até chegar na anfitriã. Homens, igual às mulheres. Segunda situação de trabalho. Visitantes. Em seguida, segue-se a hierarquia da situação social. Atenção! Em grandes banquetes, festas, essas regras não são seguidas, o homenageado é servido em primeiro lugar, você deve se informar sobre esses detalhes. Finalizando os serviços. A conta deve ser entregue apenas quando o cliente solicitar. Nunca pressione o cliente para pedir a conta, mesmo que o restaurante esteja cheio e a mesa seja necessária para atender novos clientes. Antes de entregar a conta, o garçom deve verificar se os pedidos feitos foram anotados corretamente, se os preços dos pratos e bebidas estão corretos, se a soma está exata. Depois de entregar a conta ao cliente, o garçom deve se afastar e esperar o sinal para trazer a máquina do cartão ou receber o pagamento em dinheiro. Deve-se estar atento para quando o cliente se levantar, para auxiliar as senhoras e demais clientes. É educado se despedir e agradecer ao cliente. Após a saída dos clientes, limpar a mesa e higienizar o local. O ato de recolher o que restou das mesas, incluindo os utensílios, é chamado de desembaraçar. As retiradas devem seguir a seguinte ordem. Primeiro, recolha os copos e outros utensílios que não serão mais usados, colocando-os na bandeja, exceto pratos e talheres. Retire os pratos sem a necessidade de usar a bandeja, conforme descrito abaixo. Comece retirando o prato e talher da primeira pessoa servida pelo lado direito. Em seguida, da esquerda para a direita, retire os outros pratos,
colocando-os sobre o pulso esquerdo. Os talheres devem ser colocados de maneira cruzada no prato que está na mão esquerda. Conforme os pratos são retirados, eles são empilhados sobre o pulso esquerdo, até o limite de 8 pratos. A pilha de pratos sujos é levada diretamente para a cozinha. Importante, não deixe acumular louças e outros utensílios que não são necessários no aparador. Ao retirar os utensílios, será necessário remover as migalhas caídas sobre a mesa antes de servir a sobremesa. Use um prato de sobremesa com um guardanapo de serviço e, com a mão direita, traga para o pratinho as migalhas caídas sobre a toalha. A limpeza da mesa deve ser iniciada pela primeira senhora, dando-se uma volta no sentido horário do relógio, sempre pedindo licença antes de executar a tarefa. Situações comuns em restaurantes. Existem diversos incidentes que podem ocorrer em restaurantes e o garçom precisa estar preparado para lidar com essas situações. As mais frequentes incluem: queda de guardanapos e talheres. O garçom deve substituir o item caído, buscando um novo no aparador e colocando-o ao lado do cliente. O item caído deve ser recolhido posteriormente. Derramamento de líquido na mesa. O garçom deve remover os itens afetados, enxugar o líquido com um guardanapo, cobrir a mancha com um guardanapo ou napeiro e repor os utensílios retirados. Se necessário, a toalha deve ser trocada. Comida ou bebida derramada na roupa do cliente. O garçom deve limpar a roupa do cliente com um pano úmido em água quente e aplicar talco, se necessário, para absorver a gordura. Se o incidente foi causado pelo garçom, o restaurante deve cobrir os custos de lavanderia. Quanto às reclamações dos clientes, que podem incluir atraso no pedido, insatisfação com o ponto da carne, quantidade servida, preços cobrados, entre outros, é crucial que o garçom permaneça calmo e tente resolver o problema o mais rápido possível. Se o problema não puder ser resolvido, o garçom deve recorrer ao seu superior imediatamente, sem colocar a culpa nos colegas de trabalho. A melhor estratégia é prevenir reclamações, garantindo a qualidade do serviço e da comida, mantendo o ambiente e os utensílios limpos e contando com uma equipe de funcionários bem treinados para oferecer um excelente serviço. Tipos de serviço. O serviço à francesa é frequentemente usado em recepções e jantares importantes, sendo mais cerimonioso e permitindo que o cliente se sirva. O garçom traz as travessas já montadas da cozinha e se posiciona ao lado esquerdo do cliente. Outro garçom é responsável por servir a bebida. O serviço à inglesa direto envolve o garçom servindo o cliente diretamente da travessa ao prato, apresentando as iguarias antes de servir. O garçom deve se inclinar ligeiramente para deixar a travessa na altura do prato e dispor adequadamente os alimentos. As bebidas são sempre servidas pelo lado direito da mesa. O serviço à inglesa indireto, guéridon, consiste em trazer da cozinha o guéridon, uma pequena mesa móvel, com as travessas e pratos até a mesa do cliente. Os pratos são servidos com cuidado pelo garçom, diante do cliente. As travessas no guéridon devem ser mantidas aquecidas para que, depois, se possa oferecer uma nova porção ao cliente. O serviço à russa está em desuso devido à sua lentidão. Neste tipo de serviço, a comida já pronta é trazida em recipientes e travessas, mas com as peças inteiras, que são trinchadas e montadas em frente ao cliente. O serviço americano ou empratado envolve os pratos sendo preparados diretamente na cozinha, trazidos pelos garçons e colocados na mesa, na frente do cliente, pelo lado esquerdo. As bebidas são servidas pelo lado direito. Por fim, o self-service é um tipo de serviço onde o próprio cliente retira os alimentos que deseja, normalmente expostos numa mesa de buffet. Cada tipo de serviço tem suas particularidades e é escolhido de acordo com o tipo de evento, o perfil do restaurante e as preferências do cliente. Resumo final de como servir. Entre as tarefas que um garçom deve realizar em um restaurante, destacam-se a importância de seguir certos procedimentos padrão para garantir um serviço de qualidade. Algumas tarefas, como o serviço à inglesa indireto, o serviço de bebidas, o serviço de pratos prontos, empratado, e o serviço de desembaraço, retirada, de pratos e copos, são sempre realizadas pela direita do cliente.
Por outro lado, tarefas como o serviço à francesa, o serviço à inglesa direto, a apresentação de iguarias, o serviço e desembaraço de pratos de pão, saladas, garfo e faca de couver e lavanda são realizadas pela esquerda do cliente. Pequenos procedimentos, embora rotineiros, são essenciais para garantir a eficiência e a qualidade do serviço. Por exemplo, as travessas devem ser sempre conduzidas com o auxílio de um pano de serviço, e a maioria dos utensílios, como sopeiras, legumeiras, copos, café, jarras, entre outros, devem ser transportados na bandeja. A bandeja, por sua vez, deve ser segurada firmemente sobre a palma da mão esquerda, permitindo que os utensílios sejam apoiados de forma adequada sobre ela. Além disso, é importante que o garçom sempre verifique se todos os pedidos solicitados pelo cliente estão colocados na bandeja. Ao servir alimentos nos pratos, o garçom deve usar o alicate, formado por um garfo e uma colher, segurando sempre com a mão direita e a travessa de iguarias com a mão esquerda. É crucial ter cuidado ao dispor os alimentos no prato do cliente, buscando sempre harmonia em sua composição. Quando se trata de servir bebidas, o garçom deve segurar os copos, sempre pelo bojo, e outros objetos com a mão direita. É importante não encher todo o copo para evitar derramamentos, e o rótulo deve estar sempre voltado para o cliente, à direita do copo. Após servir os pratos quentes, a travessa deve ser coberta com um cloche ou uma tampa para preservar a temperatura da comida. Por fim, é fundamental que o garçom considere o intervalo de serviço para cada etapa. Não há nada mais frustrante para um cliente do que ter que esperar muito tempo para ser atendido em um restaurante. Portanto, é essencial que o garçom seja eficiente e rápido em suas tarefas, garantindo um serviço de qualidade e uma experiência agradável para o cliente. Conclusão. O módulo 2 abordou de forma abrangente as várias facetas do atendimento ao cliente em um ambiente de restaurante. Discutimos desde o acolhimento inicial do cliente, passando pela organização das mesas e dobraduras de guardanapos, até a finalização dos serviços e a maneira correta de lidar com incidentes comuns. Também exploramos os diferentes tipos de serviço, como o serviço à francesa, à inglesa direto e indireto, à russa, americano e self-service, e como cada um deles é realizado. Aprendemos que o atendimento ao cliente é uma arte que requer atenção aos detalhes, paciência e habilidade para lidar com situações inesperadas. O garçom deve estar sempre preparado para oferecer um serviço de alta qualidade, mantendo a calma e a cortesia em todas as situações. Este módulo nos equipou com o conhecimento e as habilidades necessárias para oferecer um excelente serviço ao cliente em um restaurante. Agora, estamos prontos para aplicar o que aprendemos na prática e proporcionar uma experiência de jantar memorável para nossos clientes.